Bem-vindo ao 38º dia do nosso Devocional Plenitude. Seja muito bem-vindo a um dos capítulos mais estratégicos dessa jornada de 40 dias. Por isso que ele ficou para o final, porque você foi preparado até aqui para chegar nesse ponto de entendimento e de clareza. Camila, do que é que fala o dia 38? O dia 38 fala como é que eu e você devemos viver a nossa jornada nessa terra. Os cuidados de uma forma muito clara sobre como nós podemos ser filhos de Deus nessa terra e não nos aliançarmos com o diabo. Uau! Sabe como é o nome do capítulo? Não negocie com o pecado. E aí? Você tem negociado com o pecado? Abre a tua Bíblia no livro de Tiago 4:7 ou o teu devocional na página 238. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Em outra passagem bíblica, 1 João 3:8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Uau! Quem pratica o pecado é do diabo. Alguém já tinha te contado isso? Alguém já tinha te contado que não tem como eu e você abrirmos a nossa boca e dizer que somos filhos amados do Deus vivo se nós não nos parecemos com nosso Pai? Alguém já tinha te contado que todas as vezes em que eu e você caímos, nós damos autorização para o diabo dizer: ó, eu sou teu, eu sou tua, pode brincar com a minha vida, pode destruir a minha casa, pode destruir a minha saúde, pode atacar os meus filhos, pode acabar com o meu casamento. Afinal de contas, eu joguei no teu time, a minha escolha disse assim: eu sou tua, eu sou teu. Forte, né? Eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre pecado. Tem se falado muito de graça, mas tem se falado pouco sobre pecado. O pecado foi o que levou Adão e Eva a sair da presença de Deus. O pecado foi o que levou Caim, depois de matar Abel, a sair errante pela terra, a amaldiçoar. O pecado é o que faz eu e você entristecermos o coração de nosso Deus e darmos autorização para o inferno tocar na nossa vida. O que é pecado? Quando a gente olha o dicionário, pecado é tudo aquilo que foge a um princípio ou um mandamento. Na palavra de Deus, pecado é quando eu erro o alvo, quando você erra o alvo. Jesus é o nosso alvo. Jesus diz assim: sede santos como eu sou santo. Ele veio e nos deu um padrão. Jesus veio para essa terra e ele deu um padrão para mim e para você. Um padrão de generosidade, um padrão de humildade, um padrão de amor ao próximo, um padrão de obediência a Deus. Eu acho que o maior de todos os padrões é o padrão de obediência a Deus. Um padrão de resistir ao diabo. Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele conhecia a palavra e ele se posicionou e ele resistiu ao diabo e o diabo se apartou dele. Jesus, ele veio e ele aumentou para mim e para você o sarrafo. Ele aumentou a nossa régua, ele aumentou a nossa referência. Agora a gente não pode dizer que eu não sabia que não era para fazer assim. Não cola mais dizer que eu não sabia que isso era errado. Jesus veio, ele deixou para mim e para você uma referência, um padrão. E ele diz que eu vou embora, mas eu vou deixar alguém que vai te capacitar a viver isso. Ah, Camila, mas eu não sou santo, não somos mesmo. Mas ele disse que o Espírito Santo, Consolador, que fica para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que crer com o coração e com a boca publicamente confessa, passa a habitar nele, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em mim e em você. Ele é quem vai nos convencer a partir de agora do certo e do errado. Ele é que vai testificar no nosso coração se nós estamos agindo com sabedoria ou se nós estamos pecando e dizendo que nós não somos filhos de Deus. Gente, nós temos acesso a muita gente, a milhares e milhares de pessoas. Nós olhamos nos olhos e nós vemos a dor. De quando a gente pergunta: como é que você está? Ah, estou indo como Deus quer. Minha vida está como Deus quer. E eu tenho uma vontade de abraçar tão grande, colocar isso em cá. Olha para mim, pelo amor de Deus, para de falar besteira. A vida que Deus quer para ti, ela é linda, ela é boa, ela é abundante, ela é próspera, ela é feliz. Quem quer uma vida quebrada, falida, doente, derrotada, divorciada,
adoecida, dependente de drogas, de remédio, dependente da opinião alheia, é o diabo, não é Deus. A sua vida não está como Deus quer, a sua vida está como você e eu escolhemos. A sua vida está como eu e você fizemos as nossas escolhas e demos autorização às coisas do mal entrar sobre nós. O pecado. Tem gente que diz assim, eu não peco, nunca matei ninguém, não roubo e não mato, não peco. A régua aumentou, gente. A régua aumentou. Nós prestaremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca. De cada necessitado que passou na nossa frente, o nosso coração não se doeu e a nossa mão não abriu para abençoar. Nós prestaremos conta de todo doente que pediu ajuda e nós não oramos por ele, não impomos as mãos. Nós prestaremos conta de todas as pessoas próximas a nós que nós não amamos e que as nossas palavras amaldiçoaram. Nós prestaremos conta de todos os perdões não dados. Nós prestaremos conta das músicas que nós cantamos como se fossem melodias indefesas, inofensivas e que são adoração a princípios do mal. Adoração ao adultério, adoração à pornografia, adoração à sensualidade, adoração à sexualidade. Deixa eu te contar uma coisa. Há um tempo atrás nós temos 3 filhos e eu estava no carro, os 2 mais velhos, eu, a Júlia e o Matheus, nós tínhamos ido jantar, só nós 3, programa de mãe e filhos. E quando a gente estava no carro, o Matheus colocou uma música da minha juventude, da minha adolescência, e ele, mãe, eu amo esse cantor. Eu, eita filho, a cara da minha juventude. E eu comecei a cantar música, cantar e dançar no carro. E aí o Espírito Santo apertou meu coração e eu disse, meu amor, desliga. Por quê, mãe? Você não gosta? Eu disse, gosto até demais. Gosto muito. Gosto até mais do que eu devia. Aquela música, aquela batida, acessou na minha mente memórias do meu passado, que não convém com a nova mulher que eu me tornei. Se eu e você não resistirmos à nossa carne, ao que o mundo nos oferece, nós seremos como presas fáceis na mão do inimigo de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. O inimigo de Deus, desde a hora que você acordou para a vida, desde a hora que você nasceu, ele disse assim, ei, ela é projeto de Deus, porque todos nós temos projetos de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E ele tem um único objetivo desde que ele foi criado, atrapalhar os projetos de Deus na terra. Te roubar do plano original de Deus. Dizer assim, ei, vem cá, não pode, se essa mulher abrir a boca, milhares de outras pessoas vão seguir a Jesus. Ou se esse homem se falar nesse negócio, ele vai salvar muitas pessoas. Nossa, se esse homem entender quem ele é para Deus, eu estou perdido, o inferno vai ser saqueado. Meu Deus, se esse jovem descobrir por que é que Deus o fez, o inferno perde muitas vidas. Então, desde que você nasceu, a regra do mundo é, deixa eu ferir a alma dele, deixa eu distorcer a identidade dele, deixa o orgulho entrar dizendo que é o melhor amigo dele, para proteger ele das dores do passado, como um band-aid. Deixa eu chegar lá na alma dele e dizer que eu vou proteger ele das velhas dores, porque assim orgulho, entro na sua vida, neutraliza a sua consciência, você passa a não entender mais o que é certo e o que é errado. Você coloca um monte de narrativa, um monte de historinha para justificar as suas escolhas. Você nunca erra sem ter uma boa narrativa. Você nunca peca sem ter uma boa justificativa. Uma vez eu e o Paulo, nós fomos assaltados. Eu não sei se eu já contei essa história aqui nessa série de vídeos do Plenitude. Nós fomos assaltados, nós estávamos numa lição de MMI. Existiam 8 casais, nós éramos os líderes, de madrugada, numa casa de praia de um dos casais. E nada, por acaso, qual era a lição? Batalha espiritual. Quando acabou a lição, era por volta de 1h da manhã, 5 homens encapuzados entram na casa, com seus capuzes todos armados, colocam uma arma na cabeça do Paulo, uma arma na cabeça dos outros amigos, dos homens, e começa a dizer, vamos vagabundo, passa a arma. Passa a arma? Como assim arma? Quem disse que nós estamos armados? Bora vagabundo, vagabundo, só tem vagabundo aqui, só tem bandido. Por que que ele está dizendo isso? Porque para justificar o que ele está fazendo, ele tem que olhar para mim como se eu fosse igual a ele. Nenhum homem adultera sem contar um monte de historinha sobre a sua esposa. Ela não faz sexo comigo, ela não é carinhosa, ela é grosseira, ela não me respeita, ela não me humilha, ela me humilha. E aí ele conta um monte de historinha para justificar o pecado. Filho, pecado é pecado, fala de você e não do outro. Então quer vencer o pecado? Emocionalmente, muda as narrativas. Se posiciona como o único responsável pelas suas escolhas. E espiritualmente, se afasta do que te faz pecar. Reconhece que todas as vezes em que eu e você nos afastamos 5 centímetros dos padrões de Jesus, nós estamos muito suscetíveis ao erro. Vigia, amigo. Eu estou falando para mim.
Porque hoje nós estamos de pé, amanhã só Deus sabe. Enquanto nós respirarmos, enquanto existir projeto de Deus na nossa vida e através da nossa vida, sempre vai existir situações. Agora se você tem o mau hábito de dizer que o diabo te montou uma cilada. Ah, porque aquela mulher foi enviada do diabo na minha vida. Ah, porque aquele homem foi o próprio diabo na minha frente que me fez errar. Para com isso. O diabo não te deita na cama e tira a tua roupa. O diabo não te tranca no quarto à noite, tu pega a tua mão e digita no celular, no tablet, no computador, o site de pornografia. O diabo não abre a tua boca e te faz mentir. O diabo não te faz beber até perder a consciência e gastar o dinheiro que você não tem com bebida, com droga, com álcool. O diabo não te faz sonegar imposto. O diabo não paga os teus boletos. O diabo não faz você tratar mal alguém que você julga inferior a você. O diabo não te torna insensível ao necessitado. O diabo não te faz absolutamente nada. Ele só celebra a minha alma e a sua alma, frágil, doente, ferida, que não buscou ainda o suficiente ao Espírito Santo de Deus para nos santificar e nos curar. E aí nós nos tornamos presas fáceis. Mas não é Ele que me faz pecar. Ele está no mundo e eu estou no mundo. Então cabe a mim e a você discernimento, sabedoria e posicionamento para dizer, não filha, eu sei de quem eu sou. Camille, quando eu errar, a palavra de Deus também diz que existe um caminho. Quem esconde os seus pecados não prospera. Será que não é aí que está a chave? Porque tantos ciclos de derrota na sua vida, tantos ciclos de tô rico, tô pobre, tô forte, tô fraco, tô saudável, tô doente, tô feliz, tô triste, tô cheio de sonhos, não tenho por que viver. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Existe um caminho para mim e para você. Todas as vezes em que nós errarmos, todas as vezes que nós pecarmos, existe pudor nessa palavra, né? As pessoas dizem assim, mas é porque eu cometi um erro. Não, abre a boca e diz assim, eu pequei. Tem gente que arregala o olho para mim quando eu estou no método CIS, dizendo assim, porque eu tinha um mau caráter. As pessoas arregalam o olho, assim, como assim, Camila? Você não está sendo muito cruel com você? Gente, algumas pessoas já me perguntaram, Camila, às vezes eu acho que você é muito cruel com você. Não, filha. Eu tenho que trazer a verdade nua e crua, porque só assim constrange o meu coração. E eu lembro que eu não errei, eu lembro que eu pequei. Eu lembro que eu não fiz algumas coisas não admiráveis, eu lembro que o meu caráter era duvidoso. E quando eu trago o peso apropriado, eu dou a seriedade necessária para o assunto. E a palavra de Deus diz que todo aquele que não confessa o seu pecado não prosperará. E deixa eu compartilhar, eu posso compartilhar uma história minha, mas eu vou compartilhar uma outra história que está aqui no Plenitude. Dentro de uma das edições do Mulheres Experience, chegou uma jovem, uma linda mulher para mim, chorando muito, já era a noite do segundo dia, geralmente é a noite mais forte emocionalmente. E ela chegou chorando muito, dizendo assim, Camila, eu escondo um pecado, eu tenho um vício há muitos anos. Eu escondo do meu marido, eu escondo dos meus familiares, eu escondo do mundo. Só eu, Deus e o diabo sabem desse meu vício. E eu não quero voltar para minha casa com esse vício, então eu preciso confessar para você o meu vício. Nós estávamos falando de arrependimento, de confissão e de transformação de vida. E eu disse assim, pois confesse que eu, em amor, vou ouvir o seu coração aberto. E ela confessou o vício que ela já lutava há muito tempo. E essa mulher, até chegar no Mulheres Experience, ela sempre se achou indigna do marido dela. Ela sempre olhou para ele como um homem muito santo, muito superior a ela, muito forte, muito inteligente, muito sábio, muito resolvido, muito realizador. E ela sempre olhou para ela como alguém frágil, fraca, culpada, porque todas as vezes em que eu faço algo, por mais que ninguém, entre aspas, saiba, eu sei. E o fato de você saber do seu pecado, o fato de eu saber do meu pecado, já é o suficiente para eu e você sentirmos culpa. E a culpa me leva a destruir a minha vida, a culpa te leva a destruir a sua vida. Todas as vezes que eu e você sabemos que erramos, por mais que a gente não confesse, que a gente não moa o orgulho, que a gente não abra a nossa boca, que a gente não peça perdão, no íntimo do nosso ser, nós nos condenamos. Porque nós não fomos feitos para o pecado. Nós fomos feitos para sermos santos, como o Senhor é santo. E essa moça, ela sempre se olhou como inferior, não digna do marido.
e fazia com que ela entrasse num ciclo de autossabotagem. Ela sempre estava dando um jeito de machucar o esposo, ela sempre estava dando um jeito de entristecer, de não cumprir uma expectativa, de aborrecer, de brigar, de destruir, porque ela não se sentia merecedora daquele homem tão maravilhoso. Só que aquela mulher confessou o pecado dela para mim. Nós fizemos uma oração juntos, nós liberamos no reino espiritual e a partir daí ela tem mandado mensagens: Camila, eu fui livre desse vício. É impressionante, eu nem penso mais nele. Naquele momento em que eu confessei o meu pecado, aquela maldição saiu da minha vida, o diabo perdeu a autorização para atormentar a minha mente e distorcer os meus comportamentos. Camila, eu não peco mais. E olha que coisa incrível, ela voltou para casa, uma nova mulher. O marido nunca soube do vício dela, até então. Mas ela voltou, ela confessou para mim, olha isso. Ela se humilhou para mim, ela se constrangeu para mim. Mas a partir daquele dia, ela disse que o marido ficou constrangido porque encontrou uma mulher tão mais amorosa, tão mais leve, tão mais fiel, tão mais humilde, tão mais paciente, tão mais carinhosa, tão mais mãe, que ele chegou para ela e disse assim: eu estou constrangido pela nova mulher que você se tornou e eu preciso confessar meus pecados para você. E ele confessou 2 adultérios. E ela disse que é como se fosse uma outra pessoa na frente dela. É isso que o pecado confessado causa na nossa vida. Ela confessou o pecado. Ela foi livre do vício. Ela se transformou numa nova esposa. E essa nova esposa, para aquele homem que ela julgava ser perfeito e que ela se sentia tão inferior, constrangeu ele em amor, amontoou brasa sobre a consciência dele. Mal sabia ela que ele também lutava com pecados encobertos. E fez com que a verdade dela, contada para mim, fez com que ele confessasse pecados para ela. E hoje ela diz que vive a fase mais plena, mais próspera em todas as áreas da vida dela. Então que essa palavra sirva para a minha vida e para a sua. Que todas as vezes em que nós pecarmos, que nós rapidamente confessemos o nosso pecado. E o ideal é que você confesse para alguém. Alguém sábio e maduro o suficiente para ouvir em amor o seu pecado. Para te orientar em amor. Para orar com você em amor. Por quê? Porque na hora que você confessa, não só o reino espiritual perde, mas as suas emoções, o seu constrangimento, a sua vergonha, a sua auto-humilhação. A palavra de Deus diz que se o meu povo se humilhar, então essa auto-humilhação de confessar o pecado, diz que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa vida, a nossa terra. Então essa auto-humilhação, emocionalmente, ela gera um marco na nossa memória. E saiba que se você de verdade confessou, se arrependeu e se humilhou, vai ser difícil você voltar para aquele lugar do erro. Porque a sua mente lembra: eita, vai errar de novo? Lembra da dor que você passou? Deixa eu voltar para aquele lugar. Espiritualmente, o diabo perde legalidade e você prospera emocionalmente. O teu corpo vai resistir ao velho erro. Que Deus nos abençoe. E se você entende que mais pessoas merecem prosperar através da consciência, da autorresponsabilidade, de mudar as narrativas, de reconhecer que se caiu, foi você só caiu, eu mesmo que caí. Gente, ninguém me fez ser a mulher que quase se divorciou e destruiu o casamento. Fui eu mesmo. Não foi o diabo. O diabo se alegrou, celebrou e disse assim: bingo, mais uma família destruída, mais uma mulher que não vai ser usada por Deus na terra, mais um casamento acabado, mais um ministério que se acaba. Fui eu. Foram as fraturas do meu caráter, da minha alma. E você? Quais são os pecados de estimação? Quais são os pecados encobertos? Encobertos de quem, né? Do mundo só, porque você sabe. E você se sente culpado. E você vive se sabotando porque você é culpado. Deus sabe e está triste. E o diabo sabe e diz: você é meu filho. Para quando acabar esse vídeo. Pega um papel e uma caneta. Faz uma carta para Deus. Joga tudo para fora. Confessa. Moe o orgulho, se arrepende. E se tiver alguém, um líder espiritual, alguém que você confia, olha nos olhos e diz assim: eu preciso me humilhar para você. Para que eu nunca mais volte para aquele lugar. Que Deus te abençoe. Eu amo caminhar com você. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais e mais pessoas. E vamos derrotar as trevas. Amém. Beijo! Até o dia 39.